Olha só, um homem aparentemente com surto psicótico entrou num ônibus público em Piracicaba e esfaqueou várias pessoas, 3 delas morreram. Vamos a Piracicaba saber detalhes com a repórter Bárbara Guimarães. Oi, Bárbara, boa noite para você. Oi, Sena, boa noite para você, para quem acompanha o Band Cidade. Agora sim, sinal restabelecido. Eu falo ao vivo de Piracicaba, exatamente no ponto de ônibus onde tudo aconteceu. Agora a avenida já foi liberada, mas o que a gente percebe é que ainda está tudo bem deserto. Tem muita gente ainda com medo de passar por aqui. Um caso que chocou a cidade, a gente ainda acompanha, né? Uma cena muito triste, algumas manchas de sangue, principalmente para o lado de lá, onde as vítimas tentaram fugir, mas 3 foram mortas por esse homem de 52 anos, que no início da tarde de hoje, por volta das 3 horas da tarde, invadiu esse ônibus do transporte coletivo com uma faca, uma espécie de uma faca de cozinha de grande porte, e ele começou a esfaquear os passageiros. Além das 3 pessoas que não resistiram, outros 3 passageiros ficaram feridos. 2 em estado grave foram socorridos para 2 hospitais aqui de Piracicaba. O hospital ainda não deu detalhes sobre o estado de saúde deles, apenas disseram, os 2 hospitais em boletins médicos que as vítimas precisariam passar por cirurgia. A identidade dessas 3 mortes, dessas 3 vítimas fatais, também não foi divulgada por enquanto. Os corpos foram levados para o IML de Piracicaba. A polícia só informou que são 2 mulheres e um homem. E uma dessas mulheres trabalhava no Sindicato de Metalúrgicos aqui de Piracicaba. Quando a gente chegou, cena logo depois dos fatos, o que a gente acompanhou também, uma cena muito triste, foram as famílias dessas vítimas vindo até aqui. O ônibus ainda estava no local, um trabalho de perícia e isolamento da área foi feito. Esse homem, logo depois de ter entrado no ônibus e ter cometido o crime, ele foi rendido pela polícia e levado para a delegacia. A identidade dele também não foi revelada. A polícia apenas disse que ele confirmou ter 52 anos e parece ser um paciente psiquiátrico, uma pessoa com transtornos mentais. Segundo as primeiras informações, ele teve um surto psicótico dentro do veículo. Mas, claro, a polícia está investigando qual a intenção desse homem que saiu de casa com uma faca de grande porte. Por enquanto, a polícia está passando alguns detalhes, pontas que ainda precisam ser fechadas desse caso. A gente vai seguir acompanhando. Amanhã, a previsão é que amanhã sejam enterradas as 3 vítimas e novos boletins saiam em relação aos gravemente feridos. A empresa que cuida do transporte público aqui de Piracicaba emitiu uma nota lamentando o ocorrido, dizendo que está ajudando nas investigações. Tem muito tempo, sendo que Piracicaba não registrava um caso como esse. A gente até percebeu isso no choque, tanto dos moradores quanto da polícia militar. Um caso de grande repercussão, a gente segue acompanhando. Verdade, muito obrigado, viu, Bárbara? Direto de Piracicaba, atualizando as informações ao vivo pra gente. Uma boa noite para você. Olha, realmente é um crime difícil de se prevenir. Não dá para imaginar que você vai colocar um policial, por exemplo, em cada coletivo da cidade. Não dá para prever uma coisa dessas. A ação da PM foi até rápida, que em cerca de 3 minutos chegou ali no ônibus e conseguiu deter esse agressor que estava com faca nas mãos e acabou desferindo golpes ali contra várias pessoas. PM conseguiu, portanto, evitar uma tragédia ainda maior. E agora a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária e que vai ficar a cargo das investigações, tem outra dificuldade. Se for constatado mesmo que esse homem tem algum problema psicológico ou psiquiátrico, é difícil entrar na cabeça de um cidadão desse, na mente dele, para entender o que ele pretendia, o que aconteceu nesse momento. Se fosse uma pessoa em situação normal, poderíamos imaginar que foi uma atitude ali premeditada, porque ele já entrou no coletivo com uma faca. E não é normal, não é comum você pegar um ônibus do transporte público com uma faca grande, uma faca de grande porte, lá parecia uma faca de cozinha. Então, como se trata de uma pessoa aparentemente com transtorno, vai ter uma certa dificuldade também nessa investigação para chegar até a motivação do crime.